Hoje eu trouxe para vocês uma palavra que tem tudo a ver com o momento do final do ano. Durante muitos anos, além da minha função pastoral, eu também tinha uma função empresarial no Brasil. Assim foi no Brasil. Eu fui empresário, proprietário de lojas, de negócios, durante muitos anos. E quando chegava no final do ano, ali, começo do ano, a gente tinha que fazer uma coisa, a gente tinha que fazer o balanço. A gente tinha que dar uma olhada, como é que foi o ano? Teve lucro ou teve prejuízo? O ano foi positivo ou o ano foi negativo? E é claro que eu acredito que as pessoas, quando vão chegando numa época como essa, eles costumam dar uma olhada para trás e dizer como é que foi esse ano. E uma coisa boa é quando a gente começa o ano fazendo aquela lista de coisas que a gente quer alcançar, se ela ainda existir, você procurar a lista que você fez lá no final de 2018, lembra daquela lista? E você dá uma olhada, o que é que aconteceu? Faz aquele checklist, né? E está lá as coisas que você colocou, talvez você tenha colocado, não sei, não tenho certeza, quero emagrecer. E talvez você hoje está bem magrinho e você dá um checklist dizendo, oh glória, né? E talvez não. Pass over, né? Aí você vai olhar tudo que você colocou. O que é que você desejou para o seu casamento? O que é que você desejou para a sua profissão? O que é que você desejou? Isso nos dá uma ideia se o ano foi positivo ou negativo. Mas sabe de uma coisa? Existe uma outra maneira de ver isso. É a maneira como Deus vê. Muitos, às vezes, estão terminando o ano achando que é um ano positivo porque ganhou dinheiro. Você fala, é ruim ganhar dinheiro? Não, é muito bom. Mas nem sempre isso significa algo em si só como algo positivo. Eu conheço pessoas que ganharam dinheiro e ficaram gente boa. E eu conheço pessoas que ganharam dinheiro e perderam a família. Se perderam. Então, existe um balanço que é feito não por mim, mas é feito por Deus. Aí agora vem a minha grande pergunta para todos nós. Se Deus fizesse uma análise hoje da minha vida e da sua vida, o nosso balanço seria positivo ou o nosso balanço seria negativo? Eu quero utilizar dois modelos para isso. Aliás, um é um modelo e o outro é um caminho que é dado por Jesus. O modelo primeiro que eu quero falar de um jovem rei. Um jovem rei vitorioso. Um jovem rei rico. Um jovem rei que sabia se divertir. E ele dava banquetes. E ele fazia verdadeiros bacanais naqueles banquetes. E ele gostava de fazer coisas assim que fossem chocantes. Por exemplo, quando Jerusalém foi invadido, eles foram até a família desse rei, dinastias, foram até o templo e roubaram os utensílios do templo. E numa dessas noites, por exemplo, ele resolveu o seguinte: traz os utensílios do templo, as taças, os copos de ouro, de prata, e vamos beber vinho dentro. Uma blasfêmia, mas mais do que isso, era uma demonstração de poder. Para que os seus convidados dissessem, uau, o nome desse cara era Belsazar. Belsazar. Os mais íntimos chamavam Bel, mas era Belsazar. Então, o que é que acontece? Esse cara aí, se você fizesse um balanço no sentido humano, nós seríamos obrigados a dizer o seguinte: Belsazar teve um balanço, estava com um balanço o quê? Positivo ou negativo? O que é que você acha, na sua opinião? Extremamente positivo. Extremamente positivo. Belsazar tinha tudo. Jovem, rei. Era filho de rei. Uma dinastia. Súditos. E numa dessas festas, ele está promovendo um banquete desse, acontece algo que é um impacto. Aparecem uns dedos misteriosos
que começam a escrever na parede, no portal, no umbral, e escrevem palavras que ele não consegue entender. Palavras numa língua que ele não entendia. E ele ficou angustiado com aquilo, ele ficou super apavorado com aquilo, mandou chamar magos, adivinhadores, ninguém conseguia fazer nada disso, até que disseram a ele o nome de um homem que tinha servido ao pai dele. Chamava-se Daniel. Daniel era um homem de Deus, era um profeta. E eu queria então ler com vocês uma porção da Bíblia. Só que Daniel, quando entra nessa história, quando ele entra, que ele vai falar com o rei, ele traz uma lembrança para Belsazar. Ele fala: você esqueceu de uma coisa muito importante, Belsazar. O seu pai, Nabucodonosor, que era um rei fortíssimo, por causa da arrogância dele, ele teve uma enfermidade mental. Deus pôs nele uma enfermidade mental. E ele passou 7 anos vivendo no campo, como se fosse um animal. Um rei passou 7 anos vivendo como um animal. Seus súditos o viam. Foi uma vergonha. Depois de 7 anos, ele volta e ele se arrepende. Existe uma oração que Nabucodonosor faz após esse tratamento, que é incrível, de adoração a Deus, de reconhecimento do senhorio de Deus. E Daniel começa dizendo assim: parece que tudo que você viu que passou com seu pai não adiantou de nada. E isso me toca muito, porque às vezes a gente tem alguns exemplos negativos na família. Não sempre, mas às vezes tem. Às vezes a gente tem uma lembrança de um pai que não era um bom marido. Às vezes a gente tem uma lembrança do casamento de alguém da família que não nos traz boas lembranças. E aquilo deveria nos dar um ensinamento, aquilo deveria trazer para a gente algo para a gente dizer assim: esse modelo eu não quero para mim. E às vezes, impressionante, a gente se vê repetindo histórias de fracasso. Como é comum pessoas que tinham um pai que abusavam psicologicamente dele, agora se transforma num pai que abusa psicologicamente dos seus filhos. Que estranho. E era um quadro como esse, era um cenário como esse, dizendo assim: você, tudo o que aconteceu com seu pai parece que não serviu de nada para você. E sabe, queridos, Daniel 5:22 começa: tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Versículo 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Já pensou, queridos? No balanço dele e dos amigos, ele era um homem vitorioso, sim ou não? Mas no balanço de Deus, ele era um homem fracassado. E naquela noite de apogeu, de festa, de aparentemente comemoração e celebração de um tempo bem sucedido, Deus diz: no meu balanço, você foi achado em falta. Coitado de Belsazar, se achava tão bem. Belsazar achava que ele era o cara, e ele não era o cara. Como é que é o seu caso? Você pensa que Deus faria o quê contigo, se Ele hoje desse uma olhada no teu casamento?
uma olhada na tua vida. Porque pode ser que você olhando hoje para a sua casa, você diga, uau, consegui fazer aquela reforma. Pode ser que você olhando hoje para o seu carro, você diz, que legal, estou com esse carro que eu gosto tanto. Pode ser várias coisas, e eu dou graças a Deus que sejam coisas boas. Amém, queridos? Mas eu estou lhe dizendo que não é isso, necessariamente, que vai fazer com que você tenha tido ou esteja tendo uma vida, do ponto de vista de Deus, positiva ou negativa. Existem outros parâmetros. A primeira coisa que fez com que Belsazar tivesse o seu reino retirado das suas mãos foi uma palavra chamada arrogância. Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Diga assim, ele sabia. Sabe, queridos, a gente vive um momento de sede do conhecimento. E até certo ponto eu gosto disso. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. É importante conhecer, é importante. O problema é quando esse conhecimento se torna ele em si mesmo o fim. O conhecimento não é o fim, o conhecimento é uma ferramenta para que você atinja o fim, para que você atinja seu fim, para que você atinja o propósito. Estamos vivendo uma época onde as pessoas têm desejo de saber, mas tem uma pobreza enorme de fazer. Nunca se falou tanto sobre o amor. Temos vários professores aí nas redes sociais falando o que é amar. São quotes, frases de efeito sobre o que é amor, o que não é amor, o que se faz para amar, o que não se faz para amar. E o que se tem de exemplo? Historinhas que são trazidas, não sei de onde, não sei nem se existiram, que mostram alguém amando. Mas são poucos os modelos onde as pessoas postam fotos suas nas favelas, dando comida a quem não tem, amando. Porque amar é um caminho. O amor nos é mostrado e apontado, ensinado, não como um sentimento, mas como um caminho. É um modo de agir, é um modo de ser. É algo que entra em mim, que entra em você e você ama, porque você se transforma em amor. E como é que eu me transformo em amor, pastor? A palavra de Deus diz que Deus apenas não tem amor, Deus é amor. E como é que eu me transformo em amor? Quando eu sou cheio de Deus. Vivemos um tempo onde as pessoas querem informação, querem informação, querem informação. Vai a um médico e quer saber, quer saber, quer saber. Eu estou aqui com meus queridos aqui, que são donos de uma academia de ginástica. Não é verdade? Imagina que eu vou na sua academia e matriculo, certo? E coloco lá o meu cartão para pagar automático todo mês, tá bem? E eu quero saber de vocês o que fazer, e vocês me orientam, vocês me explicam, vocês me dão um mapa. Vamos supor que vocês tenham escrito um livro, eu compro o livro, mas eu não vou um dia na academia. O que você acha que vai acontecer? Nada! Porque conhecer sem praticar é inútil. Temos uma geração que é capaz, claro, não estou dizendo isso com relação à ginástica, mas se fôssemos comparar isso na vida, que é capaz de se matricular lá, pagar lá, e depois de 4, 5 meses ir lá reclamar e dizer, não estou tendo resultado nenhum. E eu sei, eu conheço, meu nome está aí. Você vem na igreja. Você ouve a mensagem. Você talvez vai a um GE. Você ouve a palavra de Deus. Você está matriculado. Parabéns. Amém? Mas só isso. A Bíblia chama de arrogância. Às vezes a gente pensa arrogância apenas como orgulho, e é. Mas arrogância é achar que apenas conhecer, sem fazer, vai trazer algum resultado. Olha o que 1 Coríntios 8, 1, a parte C diz: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. A segunda falta de Belsazar, ele profanou o que era santo. Daniel 5:23a: e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: aquilo era santo. O que é que significa santo, pastor? Era separado. A palavra santo, o significado de santo é
separado? É algo que é separado para uso exclusivo. Diga, uso exclusivo. E nessa hora que aquilo estava separado para uso exclusivo, separado para uso exclusivo, ele foi profanado. Quero falar com você. Você está aqui comigo, sim ou não? Quantos aqui são casados? Levanta a mão. A Bíblia diz que quando você casou, você foi santificado para essa pessoa. Você passou a ser separado para uso. Não tenha medo não, pode falar. Diga, eu fui separado para uso exclusivo. Se você profanar isso, você está profanando o que é santo. Você diz, estou bem nisso. Não sei se você passa na segunda etapa, porque Jesus disse, se você ver, se você pensar, você já fez. Então entenda o que eu estou tentando explicar para você. A Bíblia diz que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. O seu corpo é santo, foi separado para ser templo do Espírito Santo. O apóstolo chega a dizer, não destrua o templo do Espírito Santo, porque aquele que destruir o templo do Espírito Santo, o Senhor Deus o destruirá. Então o que nós estamos tratando aqui é de um princípio. Você pode dizer, eu nunca peguei um vaso sagrado e tomei vinho nele. Queridos, hoje em dia nós não temos mais esses vasos sagrados aqui. Essa caixa de som que está aqui, ó, ela não é sagrada. Essa coluna que você está vendo aqui, ela não é sagrada. Esse microfone não é sagrado. Você diz, então quem é, pastor? Você. É você que é sagrado. É você que foi comprado por preço de sangue. É você que pertence ao Senhor Jesus. Você é dele. Você é dele. Amém, queridos? Terceiro ponto, que Belsazar caiu, quebrou. Ele foi idólatra. Daniel 5:23 diz, além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, da pedra, que não veem, que não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a Ele não glorificaste. Você pode estar me ouvindo hoje, talvez você que está em casa, ou aqui, você talvez não entenda isso, mas hoje Deus está te mostrando. Deus não quer que você se ajoelhe diante de uma imagem feita por mãos humanas, seja ela de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de qualquer coisa. Porque Ele quer que você dê glória a Ele, direto a Ele, porque é Ele que tem a tua vida na mão dEle, amém, queridos? Mas é mais do que isso. Você pode dizer, pastor, não tenho nada disso na minha vida, amém. Mas se você coloca coisas nessa posição, às vezes um carro, às vezes uma posição social, qualquer coisa que colocamos, uma pessoa, um ser, eu estou desviando a minha atenção do Senhor. E o que Ele está dizendo de maneira clara, é em Deus que está a tua vida e todos os teus caminhos. Repita isso comigo, diga. É em Deus que está a minha vida e todos os meus caminhos. A Ele glorificarei. Então esse pequeno pacote que eu fiz aqui, talvez se eu fosse me aprofundar aqui na vida de Belsazar, eu conseguiria ter uma lista bem maior, mas já dá para você entender o que é que faz a gente começar a ter uma vida, do ponto de vista de Deus, com balanço negativo. Jesus teve a preocupação de nos mostrar como é que a gente faz para ter um balanço positivo. Convido você a acompanhar a leitura bíblica em Mateus 25:14, que diz, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos,
entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todos que têm se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Vamos entender esse ensinamento tão precioso do Senhor Jesus, que nos ensina a ter uma vida com saldo positivo. A primeira coisa que é importante é você ter um conhecimento real do Senhor Jesus. O que foi que impediu o terceiro a ter um resultado positivo? Um recebeu 5 talentos. Talentos eram uma moeda daquela época, certo? Hoje em dia nos é favorável, porque para nós a palavra talento também significa habilidade, capacidade de fazer algo, certo? Então um recebeu 5, outro recebeu 2 e um recebeu 1. Quando ele pergunta a esse que recebeu 1 o resultado, ele não diz: você me deu pouco. E porque você me deu pouco, eu não fiz nada com ele. Não, ele não fala isso. Ele não se refere ao valor do talento, ao número do talento. Ele fala o seguinte: eu sei que você é um homem severo. Eu sei que você tira onde você não colocou. Então, quando você me deu esse talento, eu falei: uau, eu não queria isso. Eu estou numa situação incômoda, preferia não ter recebido. Então, eu escondi, com medo de perder. E, por favor, está aqui de volta e tchau. Mas ele não fica bem com isso. Ele diz: você foi infiel. E por que é que você foi infiel? Você foi infiel porque você tinha uma imagem distorcida de mim. Você quer ter um balanço positivo na sua vida? Sim ou não? Primeira coisa, qual é a imagem que você tem de Jesus? Qual é a imagem que você tem de Deus? Você acha que Deus é um pai severo? Você acha que Deus é aquele policial que está escondidinho, esperando você cometer uma infração de trânsito para ele ligar as luzes e chegar e te dar um ticket? Você acha que é isso que está acontecendo? Você acha que Deus está lá com um chicote na mão, esperando você errar para ele? Você acha que é isso, queridos? Quando a gente acha isso de Deus, nós somos bloqueados. Esse talento você pode trazer para a sua vida como aquilo que Deus te deu, o teu chamado, a tua vida, os talentos que Ele colocou em você, as suas capacitações, que elas precisam ser potencializadas, elas precisam ser levantadas, tanto para que você possa viver com propósito, tanto assim, e também para que Deus seja glorificado. O que está sendo dito aqui, em primeiro lugar, é que esse homem foi bloqueado porque ele não conhecia Deus. Você conhece Deus? Você conhece aquele que a Bíblia diz que não tem apenas amor, mas Ele é amor? Aquele que seu filho diz: porque Deus amou tanto a você, Deus amou tanto ao mundo, Deus amou tanto, 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 que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Muitas vezes nós temos uma imagem de Deus distorcida ao longo dos anos, porque nós fazemos comparações com religiões, com situações. Na época que Jesus estava aqui na terra,
Ele procurou seus discípulos, ele disse, o que é que os homens dizem que eu sou? E eles disseram várias coisas e todas estavam erradas. Eles disseram, olha, uns dizem que você é João Batista, outro diz que você é Elias, outro diz que você é Jeremias, dizem que você é um dos profetas. E isso estava tudo errado. Até que ele pergunta, e vocês, o que é que dizem que eu sou? E o Espírito Santo de Deus usa Pedro e ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imagine você naquela época, Jesus estava aqui, Jesus estava curando, Jesus estava multiplicando alimento, Jesus estava transformando água em vinho, Jesus estava ressuscitando mortos, e as pessoas tinham uma imagem equivocada dele. O que é que você acha hoje? Qual é o Jesus que você escuta? Quantos religiosos se levantam para pregar todo domingo, ou todo sábado, ou seja, quando, sobre um Jesus que não está na Bíblia? Um Jesus que não é Deus, um Jesus que não é Salvador, um Jesus que não é Senhor. É um Jesus que é feito para satisfazer os meus desejos. Não é um Jesus que de glória em glória me transforma a cada dia em imagem e semelhança de Deus, mas é o contrário. É um Jesus que é criado por mim mesmo, a minha imagem e a minha semelhança, para que caiba nos meus ideais. A primeira coisa que você precisa, que eu preciso para a gente ter uma vida bem-sucedida, é ter uma imagem real de Jesus. E você diz, como é que eu faço isso? Ele ensina, ele diz, vocês erram por não examinarem as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. É a palavra de Deus que fala sobre Jesus. É a única fonte que eu tenho, real, autorizada para saber quem é Jesus, é a palavra, é a Bíblia. E lá não diz que ele é um Deus severo. Lá ele não diz que é um Deus que tira onde não colocou. Lá é o contrário. Lá diz que ele é bom, que ele é rico em perdoar, e que ele está aqui hoje querendo te abraçar. Ele está aqui hoje dizendo a você, vem estar comigo, meu filho, porque eu te amo. Esse é o Deus que sai das Escrituras. E quando a gente aprende isso, a gente consegue entender o que aconteceu com esses dois homens que tiveram um resultado positivo. A Bíblia está dizendo que eles foram mordomo fiel. Mateus 25, o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5, e do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. A grande pergunta aqui é o seguinte, queridos: até quando você vai esperar para que você comece a exercer aquilo que Deus te deu, os teus talentos, as tuas capacitações? Deus quer desenvolver o teu potencial, Deus quer tocar em você hoje, Deus quer fazer coisa grande. Aqui está dizendo que tanto que recebeu 5, como que recebeu 2, eles saíram imediatamente. Você entende essa palavra, imediatamente? O que é que significa isso? É agora. Sabe, queridos, você sabe qual é uma das coisas que mais fazem fracassar nossos projetos? É uma palavra chamada postergação. Você sabe o que é postergação? Eu vou deixar para amanhã. Eu vou deixar para depois. As coisas mais simples fracassam por isso. Se alguém deseja mudar o seu modo de se alimentar, e ele diz, tudo bem, eu vou começar a fazer isso no dia 2 de janeiro, você acha que isso funciona? Se alguém quer mudar o seu modo de se alimentar, tem que mudar quando? Quando? Agora! Já no almoço. Você diz, mas por quê, pastor? Eu não posso usufruir do final do ano? Se você pensa assim, você vai achar que você vai usufruir 4 dias e você vai viver uma vida miserável o resto da sua vida. É o contrário. É quando eu quero uma mudança de estilo de vida para dentro de mim, que isso sim é uma vida excelente e excepcional. Quando alguém tem um vício e diz, eu vou deixar esse vício daqui a 1 mês. Sabe quando ele vai deixar esse vício? Nunca. Quando alguém sabe que o seu casamento está indo para o buraco, sabe que o seu casamento está com dificuldades, sabe que o seu relacionamento está superficial, sabe que vocês estão se segurando porque tem um filho, estão se segurando porque tem um negócio, estão se segurando porque estão esperando um documento, e você não faz nada. Nada. Dizendo, quando isso acontecer, nós vamos tentar tratar o nosso casamento, você está andando a passos largos para a destruição desse lar que você tem e você deveria cuidar dele. Me faça entender, sim ou não?
Postergar nos leva a ter uma infidelidade de propósito. O que Jesus disse naqueles homens foi: vocês foram fiéis. Vocês foram fiéis. Vocês foram fiéis. O Senhor Jesus disse: você foi fiel no pouco. Você foi fiel no pouco. O que eu te dei, você foi fiel. Talvez, queridos, para muita gente que está aí, a sua família não seja lá grande coisa. Talvez pessoas estão dizendo que isso é pouco. É o que Jesus te deu, meu filho. E Ele está dizendo assim: cuida bem. Esse é teu campo de lentilhas. É aquilo que as pessoas não vão dar muita importância, mas dê você, porque eu te dei. Sabe, queridos, às vezes nós temos filhos, e quantas vezes eu com tristeza vejo pais fazerem comparações com os filhos, dizer: olha, você devia ser como fulano, porque fulano sim é inteligente, você fica aqui desse jeito, um bobão para lá e para cá. Ele é seu filho. Dê atenção a ele. Pare para ouvi-lo. Eu não estou ensinando você a ensinar o seu filho a ser mal educado, a ser um menino chato, que não respeita conversas, não respeita adultos. Não estou ensinando isso, mas eu estou ensinando o seguinte: dá atenção para ele, olha nos olhos dele, faz ele se sentir importante com você. Quando eu entendi isso na minha vida, o meu filho devia ter uns 9, 8 anos de idade. E ele passou a ser muito bem-vindo em todo lugar que eu fosse. Se eu fosse a um almoço de negócios, e ele quisesse ir comigo, ele era bem-vindo. Sentava comigo, conversava comigo, e se ele fizesse uma pergunta, eu diria: com licença, o que foi? E logo ele começou a entender de negócios. Logo ele começou a dar opiniões boas. Eu tinha uma turma que a gente gostava de correr de kart. Ele já estava aí com 11, 12 anos. Eu digo: vamos para correr de kart. E ele começou a correr de kart. E ele começou a correr bem de kart. Terminava, a gente sentava para comer pizza, tomar lá Coca-Cola, isso era o que se fazia naquela época, e ele estava lá junto com a gente, conversando. Todos os meus colegas de 30, 35, 38 anos, conversava com Israel como se ele fosse da turma. Você fala: por quê, pastor? Porque ele foi dado a Deus por mim a Deus. Deus me deu ele a mim. Amém, queridos? Quando meu filho passou por problemas com as drogas, e passou, e vocês sabem, eu tinha um depósito lá dentro. Eu tinha um depósito no coração dele. Eu não era um estranho que enchi a vida dele de telefone celular e de iPad e deixei ele trancado num quarto para eu conversar com ele depois. Não. Eu tinha um depósito, eu tinha um lugar no coração dele. E eu fui buscar ele lá dentro. E Deus me usou, e hoje ele é um homem liberto, um homem de Deus, um homem... Glória a Deus por isso. Até quando você vai esperar para lutar pela sua casa? Até quando você vai esperar para começar a usar dentro dessa igreja os talentos que Deus lhe deu? Até quando você vai ser apenas servido? Até quando, querido? Segunda coisa importante, nós precisamos entender o que é pouco. Ele deu 5 talentos. Aquele homem saiu e multiplicou e tinha 10. Preste atenção. E ele disse a ele: você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Depois chegou outro que ele tinha dado 2. E fez a mesma coisa, multiplicou, tinha 4. Ele disse: olha, vou te dizer uma coisa. Você foi fiel no pouco. E agora eu fiquei em dúvida. Quanto é que é pouco? 2 é pouco ou é 5 que é pouco? Ele disse que 2 era pouco e que 5 era pouco. Então, assim, caberia uma pergunta, com todo respeito, Jesus: quanto é que é muito? E aí eu comecei a pensar sobre isso uma época. E eu digo: Senhor, quanto é que é muito? Será que muito seriam 100 talentos? Eu acho que ele chegaria para quem tinha 100 talentos e que multiplicou por 200, dizia: como você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas será que muitos seriam 1000 talentos? Eu acho que se o de 1000 tivesse colocado para 2000, ele ia dizer: como você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. 10.000, 20.000, quanto é que é muito, queridos? E eu escutei Deus falar comigo no meu coração de uma maneira muito forte. Ele disse assim: tudo que passa é pouco. Tudo que passa é pouco.
E nem por isso ele está dizendo que eu devo deixar para lá o pouco. Ele está dizendo que eu tenho que zelar por o pouco que ele me deu. Eu tenho que ser diligente. Eu tenho que sair a multiplicar. Mas com a consciência de que aquilo é pouco. Um carro bonito é muito ou pouco? Por que é pouco? Porque passa. Quantas pessoas passaram a vida inteira para comprar um carro, o carro dos seus sonhos, e você comprou o carro dos seus sonhos, você está feliz com ele. Você está andando com ele na rua, faz uma semana, você está que não aguenta. O carro você parou no sinal, você notou que alguém olhou para você, você disse, meu Deus, estou realizado, olharam para mim. Que felicidade, né? Aí dá um ano, lançaram um modelo, o seu carro saiu de linha, não te avisaram. Saiu, mudaram a frente do carro. A traseira já nem parece o mesmo, é outro carro. Ninguém olha para o seu carro mais. E agora? Agora você está achando o carro muito ou pouco? Ele já era pouco antes. Tudo passa é pouco, queridos. Tudo que passa é pouco. A palavra de Deus diz assim, preste muita atenção. Preste muita atenção. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é o que não passa. Ela garante o muito. E o que é o muito, pastor? A vida eterna. A coparticipação da herança de Jesus. O que o Senhor quer que eu seja fiel. Ele quer que eu seja mordomo. Tudo que Ele me deu nessa terra, tudo que Ele lhe deu nessa terra, tudo que Ele ainda vai lhe dar, Ele quer que você encare tudo isso como atribuições temporárias. Diga essa palavra, atribuições temporárias. Você tem a habilidade de tocar um instrumento, que maravilha, glória a Deus, isso vai passar, é uma atribuição temporária. Enquanto você a tem, tenha para a glória de Deus. Enquanto você a tem, use, faça uma coisa abençoada, multiplique para que um dia você possa apresentar quem te deu, dizendo aqui, o que o Senhor me deu, eu multipliquei para a tua honra e para a tua glória. Amém, meus amados? Posso ouvir um amém mais alto para isso? Amém. Última palavra que eu quero deixar para vocês. Eu já sei o que é muito, é a palavra do Senhor. Mas eu sei que Ele me coloca sobre o pouco, mesmo que o pouco seja um pouco mais do que é pouco. Talvez eu tinha, sei lá, um dinheiro no banco, era pouco. E Ele me deu 5 vezes esse dinheiro no banco. Então Ele me deu mais do que é pouco. Eu fui fiel, Ele me deu mais do que é pouco. Então eu fui fiel no pouco e Ele me deu um pouco mais do que é pouco para que eu continue sendo fiel. Mas eu preciso entender que isso é pouco. E por que isso é pouco? Porque passa. Eu não vou vender minha vida por isso. Eu serei colocado naquilo que é muito, eu serei colocado naquilo que não passa. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Mas você vai ter que conviver com um pouco. E eu queria então terminar dizendo a você o seguinte, não seja escravo das coisas que passam. Não seja escravo daquilo que é pouco. E eu vou fazer uma coisa que raramente faço. Eu vou ler uma história que eu li, possivelmente é uma história com não é uma história verdadeira, mas uma história como Jesus muitas vezes fez, uma parábola, para tentar ensinar uma lição. Permita que eu leia. Aqui diz, era uma vez um rei muito rico, tinha tudo, dinheiro, poder, conforto, centenas de súditos, mas ainda assim não era feliz. Era um rei que tinha tudo, mas não era feliz. Um dia ele cruzou com um dos seus criados que assobiava alegremente, enquanto esfregava no chão uma vassoura. O rei ficou intrigado e conversou com ele. Ele disse, olha, eu sou um soberano supremo do reino, e como é que eu ando tão cabisbaixo e você anda tão feliz? Por que é que você está tão feliz? Perguntou o rei. Ele disse, majestade, eu sou apenas um serviçal, não necessito muito, eu tenho um teto para abrigar minha família, eu tenho comida quente para aquecer minha barriga, e eu estou feliz com isso. O rei não conseguiu entender e foi para o palácio, e lá chegando, ele procurou um conselheiro. E ele disse ao conselheiro, como é que você explica isso? Eu sou o rei disso tudo, mas os problemas me abatem e eu fico cabisbaixo, e esse homem não tem nada, e ele é feliz, como é que pode uma coisa dessa? O conselheiro disse, eu acho que ele não faz parte do Clube 99.
Ele disse, que clube é esse 99? Ele disse, o senhor não conhece o Clube 99? Não, ele disse, senhora, possivelmente o senhor faz parte do Clube 99. Ele disse, eu não sei o que é. Ele disse, quer saber? Eu disse, quero. Pegue 99 moedas de ouro, coloque aí num saco, aí num recipiente, mande deixar na porta do seu serviçal, toque na porta, quando ele abrir, não tem ninguém, mas ele vai encontrar essas moedas. E assim foi feito. Quando aquele homem, alguém tocou na porta, que ele abriu, não tinha ninguém, tinha um saco, ele colocou dentro de casa, e quando ele viu moedas de ouro, ele derramou sobre a mesa, e ele começou a contar, e foi contando, e 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, isso, uau, nunca vi tanto dinheiro na minha vida, mas 99, isso devia ser quanto? Isso devia ser 100, claro, caiu uma moeda. Eu contei errado. E ele contou de novo 3 vezes e só dava 99. E ele guardou aquilo e voltou e foi lá na porta e rodeou a casa. E onde caiu essa moeda? Ele disse, meu Deus do céu, cara, eu tinha 100 moedas, mas uma perdeu. Eu estou com 99 moedas. Se eu tivesse 100 moedas, eu seria um homem rico. Eu teria uma fortuna de 3 dígitos, aí sim eu teria uma fortuna. E esse homem começou a viver e a trabalhar e a lutar para ganhar uma moeda de ouro para poder completar as 100 moedas que ele achava que existia. E passando por ele depois o rei, o viu cabisbaixo, preocupado. O rei quis falar com ele, me perdoe, majestade, eu estou correndo, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer uma coisa para fulano, para cicrano. Ele já não via aquele homem feliz, já não via aquele homem assobiando alegremente, ele via aquele homem preocupado. E ele voltou lá para o seu conselheiro e disse, ele mudou, ele tem uma fortuna agora e ele mudou. Ele disse, não, majestade, é porque agora ele faz parte do clube 99. E ele disse, mas o que significa esse clube 99? O clube 99 é formado por pessoas que têm o suficiente para serem felizes, mas mesmo assim ainda estão insatisfeitas. Então, elas vivem constantemente correndo atrás dessa moeda que lhes falta. Elas estão constantemente buscando um pouquinho mais. Eu tenho isso aqui, mas eu poderia ter um pouco mais. Eu estou aqui, mas eu podia ter aquilo mais. Eu podia fazer algo mais. E sabe, queridos, ele termina dizendo ao rei que esse é o clube dos 99. A Bíblia tem um versículo em Provérbios 30, 15, que diz, a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dadá. Então, meu último conselho é, fuja do clube 99. Como é que eu faço isso, pastor? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel com o que Ele lhe deu. Seja feliz com o que Ele já lhe deu. Seja alegre com a sua casa, com a sua família, com a sua igreja, com aquilo que o Senhor tem dado a você. Seja alegre com a sua vida. Não viva a sua vida pensando na vida dos outros. Viva com os talentos que Ele lhe deu. Não importa se são 2, não importa se são 5, não importa se são 100. Tenha consciência que isso é uma atribuição temporária. Vai passar. Mas mesmo assim Ele pede a você, seja fiel com o que eu lhe dei. Você tem talento? Você é alguém que tem capacitações? Use ela para a glória de Deus. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu capacitações. Não enterre isso. Pelo contrário, multiplique. Seja bem-sucedido. Tenha um balanço nos céus super positivo. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria que você fosse ministrado também por uma canção. Nós conhecemos a nossa irmã Regina Romano, e essa aqui é a irmã dela. Pode apresentar a sua irmã, Regina, para a gente? Eu sou coruja. Estou muito feliz que a minha irmãzinha, antes, quando ela era adolescente, eu falava assim, essa é minha irmãzinha, ela ficava muito brava,
Mas agora ela fica feliz, eu não sei porquê, né? Mas os anos passam e ela fica feliz porque eu chamo de irmãzinha. E para mim é uma alegria muito grande tê-la aqui comigo. Há alguns anos a gente sem se ver, a caçulinha, e tem uma voz linda para adorar o Senhor. E para mim eu estou assim, muito emocionada, de verdade. Ana Cláudia, e aqui também tenho meus sobrinhos, o Mateus e a... Fica em pé, Mateus. E a Manu. E estão aqui visitando a gente, conhecendo. Bom dia, amados. É um privilégio muito grande estar aqui nesta manhã. E essa palavra tem falado muito ao meu coração. Não enterrar talentos, né? Às vezes a gente treme e teme, claro, diante da presença do Senhor. Isso é muito bom quando nós subimos aqui e temos esse tremor. É porque nós tememos ao nosso Deus. E esse cântico que eu vou entoar agora, ele diz assim: que os sonhos de Deus são muito maiores que os meus. Na Bíblia não menciona que Deus sonha, mas na Bíblia menciona que Deus tem planos a nosso respeito. E eu te convido nesta manhã a colocar os seus planos, os seus sonhos diante da presença do nosso Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você imagina que Ele possa fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Cante comigo os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Mais uma vez, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Mais uma vez, acredito sim. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito,
fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém. Vamos ficar de pé? Quero orar por você, orar por nós. Eu não sei se você termina esse momento dizendo assim: eu sei que eu sou aquele homem que recebeu 5 talentos. Eu sei que eu sou aquele que fui e imediatamente saí a multiplicar. Se você é essa pessoa que está usando os talentos que Deus lhe deu, se você é essa pessoa que está usando o seu potencial para a glória de Deus, eu quero lhe animar a seguir assim. Esse é o caminho da vitória. Mas se você sente de alguma maneira que no meio do caminho você parou, se você sente que você teve planos, tantos planos, mas nunca chegam ao fim, eu quero orar por você. Eu quero orar porque Jesus é o nosso Senhor e Ele é perito em reescrever histórias. Ele pega histórias que estavam inacabadas e Ele faz de novo. Então, se você sente que você, de alguma maneira, tem sido roubado no seu potencial, mas você queria começar esse ano novo diferente. Esse ano eu queria nesse ano que o Senhor me tocasse, eu queria romper nesse ano. Então, não por mim, não para alguém, mas para você e para Deus. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, venha ao altar e vamos orar diante do Senhor. Não demore, venha em nome de Jesus. Você crê que os sonhos de Deus são maiores que os seus? Você crê que Ele tem propósito na sua vida? Você crê que Ele tem algo para você? Então eu queria que você não apenas recebesse essa canção, mas você recebesse como oração. Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Pai amado, em nome de Jesus, nós cremos nisso. Aqui estão teus filhos, tuas filhas, desejosos de um toque teu, Senhor. E eu sei que, Espírito Santo de Deus, eu sei que se você tocar nos nossos corações, o Senhor pode ativar um potencial. Eu sei que o Senhor pode quebrar grilhões nessa manhã, nessa começo de tarde. Eu sei que o Senhor pode, Senhor, abrir portas de prisões. Eu sei que portas que fecham, Senhor, a nossa alma, a nossa vida, que servem como prisão emocional, nós ordenamos que sejam abertas agora e quebradas na autoridade do nome de Jesus. O Senhor está liberando a tua vida. O Senhor está te tocando nesse momento. O Senhor está fazendo coisa nova para você, para a sua casa, para o teu ministério. Recebe isso em nome de Jesus de Nazaré. Recebe isso em nome de Jesus de Nazaré. Eu não sei se no nosso meio temos alguém que ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Talvez você que está em casa. Eu queria orar por você. Eu queria orar por você. Eu queria orar por você. Eu queria convidar a toda a igreja e você também que me escuta, tanto aqui como que está em casa, a repetir essa oração de fé. Diga comigo assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu te peço perdão. Eu quero declarar que eu aceito Jesus Cristo como meu único Salvador e Senhor.
Hoje eu me entrego a Ti. E eu te peço, Senhor, me receba como filho. Escreve meu nome no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero declarar que você que fez essa oração com sinceridade, ou mesmo você que desviou do caminho do Senhor e hoje faz essa oração como reconciliação, o Senhor te recebe. O Senhor nesse momento te recebe. A palavra de Deus diz que quando a gente crê no coração e declara com a nossa boca, nós seremos salvos. E eu quero fazer uma segunda oração por você que está em casa, você que está aqui. Se alguém que está aqui fez essa oração pela primeira vez, mesmo você esteja aqui na frente ou lá atrás, não importa, eu quero orar por você. Só levanta a tua mão para que eu possa fazer essa oração por você. Se você fez essa oração pela primeira vez, se aproxima aqui de mim, deixa eu orar por você. Você que fez essa oração pela primeira vez, vem até perto de mim se você está aqui e eu quero orar por você. Se você está perto de alguém que fez essa oração pela primeira vez, que levantou a mão, ajude para que venha até aqui. Independente de nós aqui, todos já temos entregue a vida a Jesus. Se não tivermos aqui alguém para entregar hoje, eu quero orar por você que está em casa. Todos que estão aqui já entregaram sua vida ao Senhor? Amém? Então eu quero orar por você que está em casa. Pai amado, eu quero te agradecer, porque estamos diante de um grupo aqui que todos declaram: eu já entreguei a minha vida a Jesus, e nós nos alegramos com isso, Senhor. E agora eu oro por essas pessoas que nos assistem, você que está me ouvindo agora aí e fez essa oração. Jesus te recebeu, e eu quero declarar por causa da palavra que hoje você recebe vida eterna e você passa a partir de agora a ser templo do Espírito Santo de Deus. Eu quero te abençoar com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Antes de vocês voltarem para o seu lugar, dá um abraço a quem está do teu lado, abençoa essas vidas em nome de Jesus.